no período da pandemia, a gente tem um registro, e isso pode ser facilmente encontrado na internet, que as medicações mais vendidas em 2020, que foi o auge da pandemia, foram antidepressivos. Agora você imagina de uma maneira mais lógica, as pessoas estão doentes com um problema que traz consequências pulmonares, síndrome gripal, uma síndrome gripal. E elas compram mais antidepressivos do que medicação para gripe. Então, por aí, o que a gente consegue concluir? Que a questão da pandemia ela acabou afetando as pessoas a um nível emocional muito maior do que se supõe, muito maior do que a maioria das pessoas considera. O que é mais preocupante em relação a isso? A Covid em si, ela já traz como consequências algumas perdas, emocionalmente e mentalmente falando. Perdas de memória, dificuldade de atenção, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, insônia, infelizmente traz. E quanto maior foi o comprometimento da pessoa, maior a perda. Né? A gente tem aí um número de pacientes que passaram, por exemplo, pelo processo de intubação, que até hoje em dia não conseguiram mais recuperar suas funções mentais e provavelmente não vão conseguir, certo? Porque a gente está falando de neurônio, que é uma célula que depois que morreu não tem mais o que ser feito. Pessoas que perderam pais, mães, filhos, maridos, esposas, pessoas próximas, profissionais da saúde que tiveram que lutar com o sentimento de perda o tempo todo, basicamente. As pessoas que trabalham em hospital passaram por uma rotina de trabalho muito estressante e por uma rotina emocional muito estressante. Então, emocionalmente falando, o prejuízo foi muito grande. Quando acontece qualquer situação com você, o teu consciente vai gravar uma situação. O subconsciente vai receber. Na hora que ele recebe, ele acata. E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, se de repente o meu subconsciente gravou uma mensagem de que eu não consigo, de que eu não sou bom, de que eu não fui suficiente, de que eu não trabalhei o quanto eu poderia ou deveria, ou de que eu estou propenso a morrer, enfim. Qualquer situação que seja, você enquanto hipnoterapeuta, consegue trabalhar essas mensagens no subconsciente, trazê-las a nível consciente de uma outra forma e assim fazer com que a pessoa tenha uma resposta mais adequada a ela mesma, uma visão mais positiva dela mesma, uma autocompreensão maior. A gente consegue ter um resultado bem melhor. Não garanto a nenhum paciente meu que ele vá sair dali 100% realizado ou da forma que ele projetou, mas eu garanto que ele vai sair muito melhor do que chegou. Isso sim, a gente consegue transformar a vida das pessoas e a partir daquele início, porque eu digo sempre que a hipnoterapia é só o início. O restante a pessoa vai construir durante o decorrer dos dias dela. Ela mesma, a partir daquele botão que foi acionado naquele momento.